Boa noite, queridos e amados irmãos, uma alegria estarmos aqui. Nós queremos refletir com os irmãos hoje. O tema da nossa meditação desta noite seria acreditar nos sonhos de Deus. Acreditar que Deus, embora passemos por dificuldades, provações, Deus está conosco, está e vai realizar os seus sonhos na nossa vida. Aquilo até que nós também sonhamos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 37, do verso 1 ao 4. Essa semana nós falamos sobre relacionamento de pais e filhos e falamos de um jovem de 17 anos que teve os seus sonhos totalmente destruídos do ponto de vista humano, que viu os seus sonhos caírem por terra, e o nome desse jovem era José, conhecido como José do Egito. José era filho de Jacó e José ele teve de enfrentar um problema de relacionamento. O seu pai gostava mais dele, o amava mais do que aos outros irmãos. O pai dele fazia roupa diferente para ele e ele tinha uma função que não era uma função também salutar. Ele trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai, ou seja, os maus feitos dos seus irmãos ele vinha e contava a seu pai. Essa história se encontra lá em Gênesis 37, versículo 1, que diz assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles para seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que aos seus filhos, do que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo isso, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram José e não lhe podiam falar pacientemente. Então, aqueles irmãos, eles não tinham paciência com José. Por quê? Porque José era o irmão entregão. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, né? De ter um irmão que entrega, né? Ou uma irmã que lhe entrega. Eu já entreguei muito meu irmão, e meu irmão já me entregou muito. É um negócio complicado, mas a gente fica com raiva às vezes. A gente passa o dia às vezes chalerando o irmão, para ver se o irmão não vai fofocar daquela trela que a gente fez durante o dia. Mas não tem jeito não. Quando chega que a mãe está lá, que o pai está, aí começa com piadinha e diz: não sabe o que foi que fulano fez. Daí você já viu o que acontece. Então eu já apanhei muito, já fiz muita gente apanhar também com as entregas. Então os irmãos de José, eles não gostavam de José, eles tinham ódio de José, diz a Bíblia, por causa dessa sua atuação, né? E eles fizeram o seguinte, irmãos: venderam José como escravo. José, de repente, vivendo uma vida maravilhosa como um príncipe, com roupas talares, sonhando os sonhos, né, de Deus, de repente ele se vê num buraco, irmãos, sem perspectiva de vida. Coitado. Do ponto de vista humano, ele não tinha mais perspectiva de vida. José tinha várias opções. Eu quero dar algumas opções que José tinha. Não vou entrar em todos os detalhes, mas eu vou dizer algumas opções com essa situação que aconteceu com esse jovem. Ele poderia, por exemplo, se descabelar, viver gritando, ficar naquele buraco ali gritando, sair preso, revoltado, e ter uma vida toda de revolta, de angústia, e viver descabeladamente. Mas José não fez assim. José podia também entrar numa depressão profunda e passar toda a sua vida se alimentando daquilo ali, porque não sei quanto, e fizeram isso comigo, e minha mãe, meu pai, meu avô, e viver uma vida de depressão como muita gente vive há anos, dias e dias, naquela doença emocional,
porque resolveu encarar um problema da sua infância, da sua juventude dessa forma, achou a melhor saída. Mas José, ele tinha outra opção. Qual foi a que José escolheu? Acreditar que Deus ainda tinha sonhos para ele, acreditar que Deus tinha um novo começo para ele, que a vida ia mudar e que ele iria vencer. E foi dessa forma que ele fez, agiu com fé, compreendeu, pegou aquele deserto dele. E no deserto José aprendeu algumas coisas que é muito importante para nós. A primeira coisa que José aprendeu, a gente vai ver isso lá no capítulo 45, José aprendeu a perdoar. Quando José encontrou seus irmãos, a gente vai ver a história que José perdoou seus irmãos, abraçou, chorou com eles, porque o seu coração tinha o amor de Deus. José também aprendeu nesse seu deserto uma coisa muito importante. Aprendeu como é bom e saudável e que sai do coração de Deus a gente dar, doar. José teve um sonho de Deus. O Egito ia passar por um período de fartura, mas depois ia ter uma seca muito grande, toda a região. José avisou a Faraó e fez provimento e buscou e guardou nos seus celeiros alimento, e o Egito ficou próspero e muito rico. Mas José, quando viu os seus irmãos, ele voltou para casa, seus irmãos, trouxe os seus irmãos para a sua casa, para a sua terra, e repartiu o que ele tinha, porque ele também tinha no seu coração e sabia que Deus estava com ele, e aquela era uma forma que Deus tinha dado provimento para essa nação, que trouxe essa palavra de Deus para mim e para você, que trouxe Jesus. Ela precisava continuar, perdurar, não podia perecer naquele momento. E José foi um vaso de Deus usado para repartir e abençoar a mim, a você, a todos nós. Queridos, nós estávamos até alguns dias nos confraternizando, nos abraçando, e um na casa do outro, passeava, ia para a praia, o outro visitava, e lá vai, aquela coisa, aquela maior amizade. Eu me lembro até num culto do domingo à noite, quando a gente disse assim: olha, esse vai ser o último dia do período de comunhão, depois a gente vai cumprir álcool gel, botei lá e tal. Muita gente não acreditava, achava que havia um exagero, né? E eu também achava que o pessoal estava exagerando muito, mas por prevenção nós fomos ali na frente e tentamos já ver um pouco mais na frente. Onde nós estamos hoje? Aqui, eu estou aqui preso, você está preso aí na sua casa, sem poder sair há vários dias. Quem imaginou isso, irmãos? E isso veio também de repente, como veio aquela atitude dos irmãos com José, sem a gente esperar. De repente, estamos aqui em casa, ninguém sai, a igreja acabou, fechou tudo. E agora? Irmãos, veio uma preocupação. E os cultos? Como é que ia ser os cultos da nossa igreja? E agora? Todo dia nós estamos tendo mais cultos nesse deserto do que nós tínhamos presencialmente. Todo dia nós estamos reunidos às 20 horas, de manhã tem mensagem, 20 horas, ficamos até quase mais de 11 horas um dia desse, cantando, rindo, brincando. Foi uma bênção, irmãos. Por quê? Porque é o mesmo Deus de José do Egito que tranquiliza os nossos corações. A vida financeira da igreja, queridos, num deserto desses, os irmãos tudo em casa, como é que vai ser? E as contas para pagar, nós fizemos um acordo com a ex-funcionária nossa, estamos pagando a prestação de R$1.000 por mês. E aí, rapaz, eu fiquei, e aí? Aí temos o aluguel lá de Vista Serrana, de São Bento, temos várias outras obrigações. E agora? Irmãos, é o mesmo Deus. Deus abençoou. Os irmãos estão dizimando. Irmãos, nós estamos quase com 95% das contas pagas. Não pagando porque faltou dinheiro, não. É porque eu não posso sair de casa todo dia.
mas até ajudando os outros irmãos que precisavam. E os irmãos estão dizimando, estão abençoando a igreja. Está lá um número que eu jogo na tela, numa conta bancária. Mas os irmãos entenderam que é para repartir, que é para sustentar, como José entendeu, a casa do Senhor nesse momento. Está lá, Eduardo está anotando. Depois eu quero dar um abraço em cada um e dizer: meu irmão, muito obrigado pela sua fidelidade nesse momento difícil que nós passamos. Queridos, foi nessa época, agora na quarentena, meu filho Kevin foi promovido no seu trabalho. A gente vinha orando e buscando uma melhora, e justamente agora eu vou ser avô novo, e a bênção veio agora, nesse momento. Irmãos, vocês lembram que eu orava, pedia aos irmãos oração por uma causa que eu tinha na justiça, e que tal, que vamos orar, vamos pedir a Deus, que Deus tal, a gente orava e não, trancou, pauta, não, veio outro assunto, não, pá, fecha, de repente a quarentena, fecha tudo. E agora, hein? Babar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E agora? Todos os ministros em casa. Pois, irmãos, os ministros se reuniram e quinta-feira julgaram a nossa causa, e nós ganhamos por 8 votos contra 3. É milagre, não é? É um tempo difícil, é um deserto, mas, irmãos, o nosso Deus, Ele está no deserto, está também na fartura. Ele está em todos os momentos conosco. Ele está quando nós estamos bem, quando nós estamos ruins e quando nós estamos ruins demais. O Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. Agora eu queria deixar para encerrar que nós refletíssemos o seguinte: como vamos, ou como você está enfrentando esse deserto? Está no buraco, sem querer sair? Está em depressão com medo do fantasma do coronavírus? Hoje faleceram 2 pastores nazarenos, colegas nossos. Fiquei impactado, irmãos. Mas eu sei que eles estão em bom lugar, eu sei que Deus está confortando a família, eu sei que eu preciso continuar. Antes de pregar, eu recebi essa notícia de estar aqui para trazer essa palavra para vocês, irmãos. Isso me abalou. Mas eu olhei para o exemplo de José e me lembrei que eu tenho um Deus que é o mesmo Deus de José. Eu estou aqui pregando para vocês agora, porque Deus supriu aquele impacto no meu coração. E tem que ser assim, a gente está no barco, numa tempestade no mar, a gente tem que seguir em frente. Não tenha medo de ser dizimista, não tenha medo de ser abençoado, não tenha medo do seu processo. Está parada, foi julgado no meu processo, muito tempo lá esperando, orando toda terça-feira lá, e no dia que fechou tudo, nós recebemos a vitória do Senhor. Como enfrentar essa situação? Como é que você está enfrentando essa situação, meu querido e minha querida irmã? Eu queria que nessa noite você entendesse que Deus tem sonhos para você ainda, e que os sonhos e as promessas de Deus vão ser realizadas na sua vida. Ouça essa música que nós vamos colocar agora a seguir. Medite na letra dessa música e tome uma posição de verdade, de coragem. Nós vamos ficar tristes, às vezes vamos. Eu perdi minha tia também nesse negócio de coronavírus. Perdi 2 colegas de ministério, mas Deus está comigo, está com você, está conosco. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.